Tudo bem, Alexandre. Deu para se dizer que, com todo esse momento aqui que se passou antes e até o presente momento, como é que foi a eleição em Tupã-Sararetá? Foi uma eleição absolutamente tranquila. Batemos os recordes de totalização. Nos últimos anos a gente tinha alcançado 7 horas e 45 minutos, 7 horas e 30 minutos. Dessa vez, antes das 7 horas a gente já tinha concluído. Então agradeço mais uma vez aí o apelo que nós fizemos à população e todos atenderam o nosso chamado, participaram das eleições o mais cedo possível e na grande maioria das sessões eleitorais, às 5h15, 5h20 a gente já tinha finalizado tudo e já estava inclusive com o resultado no TRE já sendo totalizado, na grande maioria das sessões eleitorais. Certo. Os problemas que aconteceram nas urnas já eram esperados por causa da biometria? Tendo em vista o uso da biometria pela primeira vez aqui em Tupã, esse pequeno atraso na captura desses dados biométricos já era esperado. Isso vem acontecendo no Brasil inteiro. Realmente ainda é um processo de adaptação. Alguns eleitores ainda têm dificuldade de se posicionar diferente da urna, de encaixar o dedo no leitor. E o leitor realmente, às vezes, ele não reconhece esses dados. Quando ele não reconhece, a gente tem que repetir o processo por 4 vezes, o que acaba gerando um certo atraso. Esse é um dos motivos do apelo para que as pessoas fossem votar mais cedo. Mas era um atraso esperado e, na grande maioria das vezes, principalmente as pessoas mais jovens, que são mais aptos à tecnologia, mais aptos não, mas mais acostumados pelo menos, essas pessoas eles votavam em menos de 1 minuto, era muito rápido. Algumas pessoas, dependendo da atividade que elas exercem, acaba que essa digital ela realmente é um pouco prejudicada, e a gente já esperava isso. Mas na grande maioria das situações a leitura foi perfeita. Nos casos que foi impossível ler, o presidente de mesa ele tinha autoridade para liberar a votação sem essa leitura dos dados biométricos. Mas olha, entendam que existe mesmo, as pessoas podem perguntar, mas olha, como é que ele libera a votação sem fazer a identificação dos dados biométricos? Existe um processo onde o próprio presidente, para liberar essa votação sem reconhecimento dos dados biométricos, ele se responsabiliza pela veracidade daquela informação. Para cada eleitor que ele precisa liberar, ele tem que colocar o dedo dele, e o dedo dele é que identifica. Então, se houver qualquer tipo de questionamento, é fácil identificar se houve qualquer tipo de fraude, porque a gente sabe que imediatamente quem autorizou aquele processo foi um dos mesários. Quando não tinha processo biométrico, o que acontecia é que podia acontecer, na verdade, mas a gente não tem casos contundentes onde isso tem acontecido. O que acontecia é que depois das 17, já sabendo quais eram os eleitores ausentes, o próprio mesário liberava a urna, como ele não tinha identificação biométrica, ele liberava e podia votar no lugar deles. Atualmente esse processo já não é mais tão simples porque ele deixa muitos rastros. Então não é viável fazer isso. Então com a biometria é mais uma possibilidade de intervenção humana que a gente tinha, que poderia gerar fraude, hoje em dia não tem mais. Houve um problema em algumas urnas. Foi preciso trocar de urna? A gente só teve uma urna com problema onde foi necessário fazer uma contingência. Mas na verdade essa contingência, essa troca de urna, ela foi mais por preciosismo, né, para garantir que o processo fosse mais rápido do que por necessidade. A gente poderia ter insistido com a urna, porque ela ainda estava funcionando, mas aí a gente resolveu trocar porque a gente estava percebendo que existia nessa urna um pequeno atraso de leitura. E aí preferimos trocar, já que foi apenas esse o problema. Na sua análise, houve alguma dificuldade do eleitor para esse novo sistema aqui em Tupã? A pequena dificuldade foi só exatamente essa, fazer com que a urna capturasse os dados biométricos. Tirando isso, os eleitores estão de parabéns, participaram com afinco. A gente teve uma grande participação do eleitorado, a abstenção foi baixíssima. A gente só teve para os cargos majoritários um pouco além do esperado com relação aos votos nulos. A gente teve 26% de votos nulos para uma cidade com essa população. Isso faz com que haja um prejuízo na representatividade. Hoje, se a gente analisar com relação ao eleitorado, tendo em vista que a gente teve 5 candidatos, e 5 candidatos muito bem votados para a eleição, a gente tem um prejuízo com relação à representatividade. Mas também, como o nosso sistema ele não tem segundo turno para as eleições, onde haja menos de 200 mil eleitores, a gente tem essa situação onde, havendo muitos bons candidatos, uma grande quantidade de candidatos de boa qualidade, a gente acaba tendo um prejuízo porque a votação fica muito equânime. Então a gente tem um prejuízo na representatividade. Mas tirando isso, a população participou, ultrapassando nossas expectativas, porque a votação nulo e branco foi boa para a eleição proporcional, mas um pouquinho elevada para a majoritária, mas dentro do que a gente esperava, e as abstenções também foram muito baixas. A participação foi excelente. Tá certo. Na computação dos dados, houve uma certa dúvida dos ouvintes da questão da chapa que foi indeferida. Explica como é que foi feito para o sistema aqui da Justiça. O objetivo da Justiça agora, com essa reforma da Lei 13.165 de novembro de 2015, é não permitir mais o que acontecia antes.
No passado acontecia exatamente o seguinte: a gente tinha um problema antigamente que muitas vezes o candidato, ainda que ele estivesse impugnado, quando ele vencia a eleição, ele vencia estando impugnado e ele ia recorrendo até as últimas instâncias, e quando saiu o resultado definitivo, já faltava um ano para as próximas eleições. O objetivo dessa última reforma de 2015 é acabar com isso. Então, se, por exemplo, um candidato, ele estando impugnado, se ele vencesse as eleições, ele só assumiria se essa decisão dele ela fosse reformada em última instância. Então, imagina que o candidato está indeferido. Se ele se mantiver com o status indeferido, ainda que ele eleito, ele não assume a não ser que seja reformado. Então, no caso que a gente teve aqui em Tupã-Seretã, a gente tem 5 candidatos, sendo que um desses candidatos ele estava indeferido com recurso. Os votos desse candidato, embora apareçam no sistema, o que gera estranheza para grande parte da população, embora apareça como nulos, eles ainda não estão nulos. Na verdade, o que eles estão é condicionados ao deferimento do recurso. Se o recurso dele for provido, os votos são válidos. Se o recurso for desprovido, se o TSE entender que realmente aquela chapa não poderia ter concorrido, aí aqueles votos são considerados nulos. Mas isso ainda tem um longo trâmite, podendo chegar até o STF, inclusive, se eles insistirem no recurso. Então, nesse caso, embora a gente tenha essa votação na primeira lista, quem esteve acompanhando pela internet os resultados, e foi grande parte da população faz esse acompanhamento, quem acompanhou percebeu que dos 5 candidatos, um aparecia com um símbolo de velha, de jogo da velha, na frente dele, o 5º candidato no resultado de Tupã-Seretã. Esse 5º candidato, nessa primeira aba do sistema, ele aparece como 0. Mas na aba lateral, onde está escrito assim, candidatos com votação nula ou anulada, lá aparece a votação que ele recebeu. E nesse lugar, esses votos, eles não são considerados nulos por enquanto. Na verdade, eles são condicionados. Havendo provimento do recurso, esses votos são contados e são válidos. Essas 3.200 pessoas que votaram nesse candidato são considerados votos válidos. Tá certo. Nós estamos falando, o Miguel, com o Alexandre Basílio, chefe do cartório eleitoral. Não sei se tu quer fazer alguma pergunta para ele. Perfeito, Marcos. O Alexandre foi muito didático e explicou bem claramente a condição essa especial aqui em Tupã-Seretã, essa diferença, e ficou muito claro. Parabenizo a Justiça Eleitoral e quero agradecer à Justiça Eleitoral pela colaboração que teve conosco em todo o processo, né, desde o momento em que houve as inscrições, enfim, todo o processo que aconteceu muito bem conduzida pela Justiça Eleitoral de Tupã-Seretã. Só me resta agradecer, Marcos, e colocar-nos à disposição da Justiça Eleitoral em outros momentos. Muito bem, tá ok. Ô Alexandre, obrigado, sucesso, uma boa finalização de trabalho para vocês. Eu que agradeço à Rádio Tupã, agradeço a todos vocês profissionais do jornalismo que fizeram um trabalho excepcional, um trabalho imparcial e apresentaram para a população exatamente aquilo que ela deveria ter conhecimento, que são as informações essenciais do pleito. Quero aproveitar esse momento também para agradecer a toda a equipe, meu colega José Carlos, que fez um excepcional trabalho de logística para idas e vindas das urnas eletrônicas, para que a gente conseguisse quebrar esse recorde de tempo de apuração, conseguindo finalizar tudo antes das 7 horas, conforme a gente tinha planejado. Agradeço também a todos os demais servidores, os servidores que nos assessoraram aqui, que são cedidos pela Prefeitura, mas que fizeram um excelente trabalho, um trabalho imparcial, sem qualquer motivação política, isentos de qualquer tipo de motivação que pudesse colocar em xeque o resultado do pleito. Agradeço a todos os demais servidores, os demais colegas que prestaram serviço aqui, aqueles que foram contratados para auxiliar no processo de manutenção das urnas, de preparação das urnas, todos os demais que vieram de bom grado nos auxiliar, porque a gente tem uma estrutura pequena e precisa contar com todos esses parceiros. Então, só temos a agradecer a todos que puderam, de alguma forma, participar do pleito, fazendo com que a gente tivesse todo esse sucesso. Então, estamos todos de parabéns, todos nós da Justiça Eleitoral e toda a população. Nós agradecemos ao Alexandre e à Justiça Eleitoral que nos disponibilizou aqui, Miguel e ouvintes da Clube FM da Rádio Tupã, um espaço aqui para que a gente pudesse trabalhar tranquilo e poder levar as informações direto aí para nossos ouvintes da Clube da Rádio Tupã e da região que sintonizam as nossas emissoras. Essas informações, então, Miguel, eu fecho o meu trabalho daqui do cartório eleitoral. Perfeito, Marcos. Obrigado pelas suas informações. Marcos que falou ao vivo desde o cartório eleitoral, concluindo então as informações, trazendo de lá. Eu vou aproveitar que temos um contato também com a informação das eleições 2016, com a prefeita eleita de Quevedos, a Neuza dos Santos Níquel, que está ao telefone agora e pode nos ampliar um pouco mais as informações. Ela que venceu com 1.092 votos, 53,53% dos votos válidos de Quevedos. Prefeita Neuza, boa noite, como é que está a senhora? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Estou lhe ouvindo muito baixo, não sei se a senhora está me ouvindo bem?
Estou ouvindo bem. Perfeito. Bom, a gente gostaria de ouvir da senhora como recebeu a votação que obteve, que ela elegeu, e se era isso que a senhora imaginava, era esses os seus planos, esses 1.092, ou seja, 53,53% dos votos. Era a sua expectativa, prefeita? Com certeza. Quando a gente iniciou a fazer essa campanha, a gente iniciou com muita humildade, muita garra. A gente sofreu bastante dificuldade no seguinte sentido, devido a alguns preconceitos quanto à idade, e às vezes as pessoas achavam assim que era muito nova para assumir, que não tinha competência. Uma pessoa que é formada em pedagogia, né, pós-graduada em gestão, supervisão e orientação escolar, o vice-prefeito Isaías Maidana, também formado em administração e contabilidade, né? Eu com 24 anos, o Isaías com 35, é um orgulho para nós, para o nosso município, né? Mostrar a garra do jovem, a força de vontade para trabalhar, a união. Então, eu agradeço, né, a minha família que me apoiou, aos meus amigos, a todas as pessoas que lutaram para que eu chegasse até aqui, a família progressista, também os simpatizantes que hoje deram um voto de apoio ao partido devido às pessoas. Agradeço de coração. Ao meu pai, que era vice-prefeito, é atual vice-prefeito do município, agradeço a ele, porque ele sempre me ensinou a fazer política com humildade, com dignidade. Ele que me ensinou, né, me ensinou no caminho do bem, no caminho certo. A minha mãe, nem se fala, meu agradecimento especial a ela, que me educaram sempre, né, para ser uma pessoa digna de respeito. Então, a todas as pessoas que me auxiliaram, né, estiveram junto comigo, muitos candidatos a vereadores, né, estiveram sempre me apoiando, me auxiliando, né, só se candidataram para me ajudar, para me querer lutar para que eu estivesse lá, tanto eu quanto o Isaías, né. Ao meu esposo, o Raul, eu agradeço de coração por sempre estar junto comigo. Então, a todas as pessoas, né, que fizeram, que lutaram para que eu chegasse até aqui, eu e o Isaías, a gente agradece de todo o coração. E esses 1.092 votos, com certeza, serão muito honrados com trabalho, com dignidade, um trabalho para todos. Sim. Bom, como é que a senhora imagina seja agora o processo de transição para a senhora assumir? O que vai acontecer de segunda-feira até o dia 1º de janeiro? Alô? Alô? Oi, digo, como é que a senhora imagina que vai ser o processo de transição? O que a senhora espera que aconteça agora de segunda-feira, de amanhã, até o dia 1º de janeiro, quando a senhora toma posse? Com certeza, é um período, assim, de muita reflexão, né, para montar a nossa equipe, né, a gente vai ter que se unir, vai ter muita união, assim, muita troca de ideia para montar a nossa equipe. Então, é um período de reflexão,